Então, pessoal, boa tarde, né? Boa tarde, vamos dar início. Agora mais uma aula aqui do curso de Inovação e Empreendedorismo. A gente passou um tempinho aí, teve feriado de segunda, né? Feriado prolongado. Mas eu queria falar para vocês o seguinte, eu aproveitei uma parte desse feriado, né? Do tempo que a gente passou aí para fazer uma reprogramação do curso, né? Então, todo mundo, né? Quem está aqui na aula, quem está assistindo essa aula depois, já fica ciente de que eu dei uma esticada no calendário até o dia 2 de junho, que é o último dia que eu tenho para dar a nota da prova final, certo? Não significa dizer que a gente vai com o curso até lá, mas eu espacei aqui as aulas, ó. Por exemplo, né? Hoje é dia 5, aqui a gente tem modelo de negócio, definição e cases, só que vocês até já fizeram isso eu pedi para montar na última aula, né? Canvas de modelo de negócio, vocês já fizeram. Então eu estou até adiantado em relação a esse cronograma que está aqui. Modelagem com canvas de proposta de valor e modelo de negócio, vocês também já fizeram. Tá? O que a aula de hoje, né? A gente está muito perto do fim desse curso aqui. Tá? Por isso que eu acho que esse curso é o curso que está mais tranquilo, o encerramento dele. Então, inclusive, vou dar um avanço bem bom hoje nessa parte aqui, ó, implementação, plano de negócio, crescimento e escala. Não vou conseguir ver tudo isso não, mas eu acho que na aula de hoje e mais uma aula na segunda-feira que vem, daí para frente vocês vão fazer só o trabalho e me entregar. E a prova. Tá? Eu preciso dar essa aula de hoje e dar a aula provavelmente na próxima semana. Certo? Então, o que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Hoje. Tá? É uma aula bem importante, porque quando a gente... Deixa eu usar aqui uma IA nova, tá? Vocês vão ver aqui que eu estou usando... já sempre usei o ChatGPT, né? E estou usando também o Cloud, tá? São várias. Não se preocupem, não se liguem nessas coisas, porque o importante é só ferramenta, tá? Se a gente ficar, não, eu vou usar o quê? Eu vou usar o Trello, eu vou usar o gestão, eu vou usar o Trello, eu vou usar o Norton, eu vou usar... Não, você vai usar o que você sabe usar. Se a gente ficar preocupado, não, porque eu não estou usando a ferramenta certa, a gente usa o ChatGPT quando tiver que usar, se quiser aprender outra, vai lá e usa também. Enfim, o importante é aprender o conteúdo, não é a ferramenta, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu estava comentando antes de começar a aula, que eu fui para um evento na semana passada, isso é bem importante. Eu passei 3 dias no Rio Web Summit, semana passada, quem me segue na rede social viu, né? E eu assisti muitas palestras, muita coisa de tecnologia, inovação, muito empreendedorismo. E aí a melhor parte do evento para mim foi um pouco do network até que a gente acaba fazendo, né, conhecendo muitos empreendedores. Donos de startup pequena, startup grande. Conversei com alguns, já teve um deles, inclusive, o Bruno. O Bruno é da Mini Content, é uma startup de marketing digital. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Mini Content. Eu, inclusive, comprei um curso deles, né, do Christian Barbosa e do Bruno, que são sócios. Eu conheci o Bruno lá, depois ele disse, não, faça o curso. Eu fiz o curso e aí o mais curioso do curso, sabe o que é? A parte de empreendedorismo do curso é exatamente igual ao curso que eu dou aqui para vocês. Ele usa as ferramentas que eu uso. Ele disse que é exatamente como eu fazia. E eu montava o Canvas de modelo de negócio, o Canvas de proposta de valor, tudo na mão. Análise SWOT, na administração, tudo na mão. Só que agora, praticamente ninguém está fazendo mais nada na mão. Todo mundo está fazendo o quê? Usando a IA para fazer o plano de negócio, tudo. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês, provavelmente em 2 aulas, é assustador, porque, tipo,
A gente passava um mês para fazer o que eu vou fazer em 2 horas. Porque a inteligência artificial está cada vez melhor e fazendo muita coisa que a gente fazia, né? Que a gente precisava fazer manualmente. Então, vou mostrar aqui um exemplo, né? Uma das coisas que eu faço exatamente aquilo, né? A gente tem as ferramentas de modelagem, né? As ferramentas, tem um Canvas, modelo de negócio, por exemplo. Aí tem lá o Canvas, tá? Aí eu vou fazer esquemático só aqui, tem as áreas do Canvas, né? Que assim, alguma coisa assim, né? E cada área dessa tem a estrutura de custo aqui, receita, né? Aqui. Cada área dessa é um pedaço da modelagem do processo nosso, né? De um negócio. Tá? O Bruno, inclusive, fala, vocês acreditem no que eu estou falando. É tipo assim, um investidor, quando a gente vai mostrar para um investidor um plano de negócio, a gente mostra a ele também o canvas que a gente montou. Sabe por que a gente mostra a ele o canvas que a gente montou? Para ele perceber que você modelou o negócio, não tirou uma ideia louca da sua cabeça. O cara, muita gente, tive uma ideia. Não, uma ideia. Eu tive a ideia. O que a gente fez aqui? A gente fez a fase de descoberta, a gente fez a ideação, aí depois da ideação a gente começou a modelagem. A modelagem é a parte que vocês estão. A parte final é o que? É a implementação e concluir o plano de negócio. Busca, para depois, de repente, se precisar, buscar dinheiro para tentar implementar aquilo ali. Isso é empreender. Só que cada etapa dessa é uma etapa do jogo. Então a gente vai concluir, eu vou concluir aqui o curso, né, de um jeito assim que eu já vinha fazendo, né, administração, tudo eu vinha fazendo, acelerando muito meus processos. Só que teve uma hora que eu falei, será que está todo mundo fazendo isso? Tá, não faz isso. As ferramentas visuais que a gente fazia na mão. Tem um custo, isso tem. Qual é o custo? A gente pode desaprender algumas habilidades que a gente sabia antes. Eu aprendi empreendedorismo, essa parte do negócio, estudando e preenchendo manualmente isso aqui. A gente não vai fazer mais manualmente. A não ser que a gente queira se divertir. Por quê? DNA. A gente estava comentando sobre, antes de começar a aula, né? Eu estava comentando sobre a questão de saúde mental. É mais um fator que também é um gerador de problema. Por quê? Porque numa das palestras que eu vi uma frase que eu gostei muito, né? E tem muita gente muito preocupada com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela faz praticamente, a frase era essa: a inteligência artificial, 90% do que a gente sabia fazer não serve mais para nada, de repente, da noite para o dia. Só sobra 10% do que a gente sabe fazer e a inteligência artificial não sabe. O que é que ele orienta? Vamos focar nos 10% que a gente sabe melhorar esses 10% ao máximo. Porque é um fato. Você hoje, eu vou mostrar para vocês aqui a geração de um documento. Eu fiz uma geração de documentos hoje cedo, com um bom prompt, documento de 30 páginas, que eu ia levar, sei lá, 3 meses para fazer o documento. Você faz em 10 minutos. O documento consistente. Como vocês vão ver que a gente vai fazer aqui. Aí o cara diz, você vai fazer o que agora? Porque o meu trabalho era esse. Meu trabalho era escrever isso, era organizar isso. Até uma aula mesmo, né? Uma aula mesmo, hoje em dia, tem muitas pessoas, deixando de comprar curso, deixando de fazer curso, por quê? Aprenda ali, né? Então, se você pegar um bom livro, vai perguntando para ele vai fazendo o papel do professor. Eu mesmo uso isso direto, ele como professor. Só que se eu olhar para o outro lado, é o quê? A minha profissão é o quê? Eu sou professor.
Então, o que é que eu tenho que fazer? Aí eu vou... Veja, se eu não me atualizar, não fizer o que eu estou fazendo, vou ficar cada vez mais para trás, né? O que é que eu tenho que fazer? Aproveitar o processo e ensinar vocês alertando para os cuidados que a gente tem que ter, né? Que é que nem eu faço com meus filhos, né? Eles usam, eu oriento a usar, mas a usar do jeito certo, porque de fato muita coisa vai mudar, né? A gente não está vivendo um momento que eu acho que só teve outro momento desse quando surgiu a internet. Que é tipo assim, é uma coisa que muda muito a lógica das coisas. Então não tem como vocês, por exemplo, se devem usar a inteligência artificial para estudar tudo, né? Qualquer assunto. Meu filho pequeno não sabe. Me dá um aplicativo que eu vou fazer aqui a minha atividade, que eu vou perguntar ao chat GPT. O que eu faço com ele tome, ele usa o chat GPT, o chat GPT dá uma resposta, eu pergunto a ele se ele só copiou ou se ele leu e entendeu. Porque se ele só copiar, veja, usou o chat GPT, copiou e colou, dançou. Porque ele não vai aprender nada, vai virar um copiar e colar. Não vai exercitar uma parte das atividades que a gente fazia, a gente não faz mais, né? Mas vamos lá, eu queria fazer essa introdução aqui para mostrar a vocês assim, porque a gente pode sorrir e chorar sempre na vida, né? Sempre. A gente tem um amigo que trabalha com tecnologia que ele diz o seguinte, é a mesma coisa, o exemplo que eu dou quando as pessoas começam a falar que a inteligência artificial é o mal da humanidade, né? É assim, a tecnologia, nenhuma tecnologia tem caráter, certo? Uma faca é uma tecnologia, sabia? Não é um computador, mas uma faca. Alguém desenvolveu aquela tecnologia e é uma faca. A mesma faca que tem muita gente que usa a faca para matar, um médico usa a faca para salvar. Ou um paramédico. Um bisturi é o quê? A faca. Então, qualquer tecnologia é assim. Tecnologia é sem caráter. Quem é que tem caráter? Que pelo menos precisa ter. O ser humano. Então você pode pegar a tecnologia e usar para o bem e usar para o mal. Então esse é o processo. Então o que é que a gente pode fazer, deve fazer, né? Usar a tecnologia para o bem. Usar para agregar, para aprender, para, enfim, né? E ver o que é que a gente está perdendo quando a gente usa a tecnologia para a gente ver se ainda precisa fazer, melhorar alguma coisa, enfim, né? Então, ó, essa IA aqui, tá? O que é que eu vou fazer? Para vocês entenderem, né? Quem está assistindo aqui também, o curso, ó, Miro, eu vou pegar o Miro, eu vou entrar aqui na minha conta do Miro. Eita, aqui eu troquei de computador, né? Troquei não. Teve um acidente com o meu notebook e eu não gosto nem de falar sobre isso, que me dá uma tristeza, não. Mas caiu um copinho d'água em cima dele. Está em recuperação, ele está na UTI. Não, nem me fala. Sexta-feira, no final do dia, na última reunião. Sexta-feira, no final do dia, na última reunião que eu ia fazer. Ó. Canva Bruno. Acho que o Bruno chegou aí, o Bruno. Ó. Canva Bruno, peguei aqui o Canva Bruno, não sei se é seu, você chegou agora, eu abri aqui o Canva, acho que não é esse não. Ó, eu estou no Miro Free aqui, não é esse Miro Free não, eu tenho que abrir aqui todos os times, Education Team, cadê? Por que não está entrando no meu Education Team? Por favor. Agora sim. Vou abrir aqui, ver se tem Canvas. Quero abrir um Canvas só. Canvas. Emerson Souza. Emerson.
aqui a correção da prova, não é isso que eu quero. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo aqui. Fechar aqui, home. Vou criar um em branco. E vou botar aqui, Canvas. Tá? Business Model Canvas. É só um exemplo, né? Ó. Usa ele preenchido. Vou pegar o preenchido mesmo. Então, só para a gente relembrar um pouco, né? Eu sempre gosto disso. Problema, solução, ferramenta. Ferramenta é para ajudar a gente na solução. Então, a gente usou aquele Canvas de captação de recursos, a gente usou Canvas de modelo de negócio, Canvas de proposta de valor, Canvas de modelo de negócio. Isso aqui, na verdade, é uma forma da gente pensar. Quando a gente pensa isso, clareia, né? Porque todo empreendimento, todo negócio tem uma proposta de valor, tem um segmento de cliente. Então, eu já expliquei isso aqui tudinho para vocês e a gente já montou isso. A gente montava isso antigamente manualmente, como está aqui. Tá? Eu quero que vocês, no trabalho final, que vão me entregar, montem no Miro um canvas visual como esse aqui. Tá? Vai ter que constar no trabalho de vocês. Mas vocês precisam construir tudo manualmente, olhar, pensar na ideia do post-it. Não, pode usar IA para ter ideias lá e trazer para cá e ir preenchendo com a ajuda da IA. Tá? Foi assim que eu ensinei a vocês, é assim que o mundo está fazendo e é assim que eu vou adiantar o processo com vocês hoje aqui para a gente avançar, porque isso aqui é a modelagem, depois da modelagem tem a implementação, né? E o plano de negócio, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó, eu estava aqui na Cloud, né? Que é um outro IA equivalente ao ChatGPT. Eu peguei, tá? Eu vou pegar como exemplo o negócio aqui do Emerson, tá? O Emerson montou, através provavelmente de uma IA, o negócio dele, que vou fazer um teste aqui. Eu não vou nem perguntar para o Emerson qual é o negócio dele. Eu sei que ele construiu o Canvas da proposta de valor e ele construiu o Canvas de modelo de negócio. Tá? Tá aqui, numa planilha. O que é que eu vou fazer? Eu vou baixar essa planilha dele. Prestem bem atenção no que eu vou fazer, né? Eu vou baixar essa planilha dele em formato Excel. Vou baixar essa planilha dele em formato PDF. Exportar. Baixei aqui. O que é que eu vou fazer na Cloud? Que é o equivalente ao ChatGPT. Eu vou fazer um upload do arquivo. Vou ver se ele entende vou colocar assim. Vou colocar os dois, tá? Ó, em anexo, preste atenção no que eu vou fazer a partir de agora, tá? Em anexo, o projeto final de curso de um dos meus alunos de empreendedorismo e inovação. Na verdade, não é o projeto final de curso. Eu estou colocando aqui em anexo o Canvas da proposta de valor e o Canvas de modelo de negócio do projeto final de curso de um dos meus alunos de inovação e empreendedorismo. Vou colocar assim: saímos da ideia e vamos até a
construção do modelo, do plano de negócio, para apresentarmos para investidores. Depois, presta atenção nisso, ó, depois da etapa de modelagem que nós concluímos, eu ensinei-os a usar a metodologia startup enxuta de Eric Ries. Utilize essa metodologia para planejar todo o negócio deste aluno. Desenvolva todo o plano de negócio e monte o pitch para a apresentação aos investidores. Ou seja, tudo que eu preciso que você faça até o final do curso é o projeto de empreendedorismo. Extraia para isso, extraia todas as informações que você tem nesses documentos anexos. Eu podia ter, aí é uma sugestão que eu vou dar para vocês. Se vocês tiverem câmara de captação de recursos, lembra que eu coloquei o câmara de captação de recursos? Vocês pegam tudo que a gente já fez, recomeçam tudo, abrem um chat GPT e vão colocando o arquivo anexo. Eu não sei se vocês vão ter na versão que é gratuita, se pode subir arquivo. Pode? Então vocês sobem os arquivos que vocês tiverem. E vocês no final, vocês fazem, montei, você pode fazer assim, eu vou tentar fazer esse prompt para vocês, mas quem quiser fazer pode tentar, O campo de captação de recursos é a descoberta. A partir da descoberta, a gente encontrou qual era o negócio que melhor adaptava para a gente, que foi o caso que eu fiz com o Pedro, no documento. Depois disso, a gente modelou, vocês podem inserir os documentos e pedir para ele fazer esse plano de negócio aqui. Mas como você já fez o caminho, você já está com a planilha, você já me deu a planilha, eu posso partir da planilha que fica mais objetivo. Mas se alguém quiser fazer o passo a passo todo depois, bota na IA e vai fazendo tudo de novo. Eu vou fazer aqui, vamos ver o que ele vai fazer e quanto tempo vai levar, né? Está gravando aqui. Eu posso passar esse prompt depois para vocês, e aí todo mundo pode fazer a mesma coisa, tá? Pode pegar a planilha e montar a planilha, que nem o Emerson montou. 2 abas, se der certo aqui, né? Para a gente ver se a IA vai entender. Eu não perguntei nem qual é o seu negócio, porque eu não lembro de cabeça, mas eu vou ler se é isso mesmo aqui, tá? A gente vai fazer o check agora, né? Olha o que ele fez, Ele montou aqui o plano de negócio. Plataforma SaaS para gestão de projeto de saneamento. É isso? Sumário executivo. A proposta consiste em uma plataforma SaaS especializada na centralização e digitalização da gestão de projetos de saneamento voltada principalmente para concessionárias de água e esgoto públicas e privadas. A solução integra BIM, orçamento, cronograma, licenciamento, reduzindo erros e retrabalho, além de facilitar a comunicação entre os setores técnico e administrativo através do dashboard e relatório customizado. É isso? É quase uma mágica, diga-se não.
Análise de mercado. Problema identificado. Tamanho do mercado. Aí eu vou falar sobre o tamanho do mercado, eu vou falar essas coisas todas, tá? Ó, oportunidade de negócio, solução proposta, diferencial competitivo, análise da metodologia startup enxuta. Observe que eu mandei ele usar a metodologia está aqui. Você vai entender o que é a metodologia olhando o que ele fez, tá? Ó, desenvolvimento do MVP, validação com clientes, métrica-chave para validação, estratégia de crescimento, aquisição de cliente, plano de expansão, ó, fase 1, fase 2, fase 3 da sua plataforma. É tipo mudar. Aí o plano de negócio é um planejamento do negócio. Tá? Então, estrutura organizacional e equipe inicial. Aqui, ele montou um time para você que vai ter que ter dinheiro para pagar esse time aqui. Né? O que é que precisa? Competências necessárias, modelo de receita e projeção financeira, precificação sugerida. Ó, ele sugeriu plano básico, plano profissional, plano enterprise, projeções financeiras. Ó, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, investimento necessário. Você vai precisar que ele está dizendo aqui que para começar de 1 milhão a 1,5 milhão. Tá? Uso de recursos iniciais, riscos e mitigações, o pitch deck para investidores, implementação da metodologia startup enxuta, construir, medir, aprender, validação de hipóteses, desenvolvimento ágil. Ó. É impressionante. Ó, 14 próximos passos práticos. Eu vou baixar, ó. Eu vou salvar aqui, ó, tá vendo isso aqui? Copiar, eu vou baixar o formato em Markdown. Vou baixar aqui. Cadê? Baixar aqui. Não consigo baixar aqui o PDF, ó. Saneia digital. Mesa. Tá? E vou baixar aqui o pitch, ver o que ele fez. Né? Ele pode ter feito até um PowerPoint aqui, né? Ó. Não, aqui ele montou como se fossem os slides, ó, é um resumo. Ó, projeção financeira. É isso que você mostra normalmente para investidor. A apresentação é isso, o pitch. Ó. O problema, a solução, o tamanho do mercado. O investidor quer saber o tamanho do mercado. Tá? Aqui o que ele está dizendo, ó. 700 bilhões em investimentos previstos até 2033. Claro, saneamento, tudo no mundo. Né? Crescimento, boom no setor após o marco do saneamento. Clientes-alvos, 2.700 concessionárias de água e esgoto pública, mais 120 empresas privadas no setor, órgãos reguladores e fiscalizadores. Modelo de negócio, tração e validação. Aí aqui, ó, ano 1, 8 clientes, receita 1,2 milhões, margem, ano 2, ano 3, ano 4, equipe, tá? Investimento, roadmap, né, o passo a passo até 2029, contatos. Não é incrível? Aí eu vou aqui, ó, salvar aqui o seu pitch. Então, o que é que eu vou complementar aqui alguns conteúdos com vocês, que é o seguinte, eu vou mostrar aqui não terminou ainda não as minhas artes de hoje aqui, tá? Vou mostrar para vocês, deixa eu ver o material de uma aula que eu fiz ontem lá do Bruno. Eu vou pegar eu acho que está aqui, está no Google Drive. Eu vou pegar, muito boa a aula do Bruno,
eu vou pegar uns conceitos de lá para explicar para vocês algumas coisas do empreendedorismo mesmo, que eu já estudei, eu já dei esse assunto aqui, que é usando como referência o livro Startup Enxuta. O Startup Enxuta não, Empreendedorismo Disciplinado, é um dos bons livros que eu acho de... Vou colocar a referência para vocês aqui. Esse livro aqui, ó, Amazon. Eu já dei o curso de empreendedorismo aqui na UFAL usando esse livro como referência. Esse aqui, ó, Empreendedorismo Disciplinado. Ó, esse livro aqui. Esse livro é muito bom. É um livro do MIT, o Bill Howlett é o professor do MIT responsável pelo programa de empreendedorismo do MIT. Tá? Aí ele bota assim, 24 passos para uma startup bem sucedida. Certo? Então, esse conceito que eu vou passar para vocês é um conceito que vem, esse conceito vem desse livro. Eu vou botar aqui, ó. Acho que é essa aula do Bruno aqui. Ó, observe o seguinte, eu fui fazendo a aula, aí é uma dica que eu vou dar para vocês também, que eu fiz isso no evento, e isso me ajudou demais. Como vocês sabem, eu estudo muitas técnicas de produtividade. O que é que eu fazia no evento? Eu ficava doido, porque eu fico doido para estar em todo canto, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, para ver o filme. E você não pode estar. E eu precisava gravar as coisas, anotar. Aí o que eu fazia? Eu ia para a sala da palestra, fone no ouvido, tradução automática, eu com o meu aplicativo aqui do ChatGPT, já tinha printado o título da palestra, perguntava quem era o autor, o ChatGPT já dizia quem é a pessoa. Ali, manda a imagem, ele tinha a pessoa. Vou assistir essa palestra agora. Meu bloco de notas não era o papel e não era o notes. Era o chat. Aí o cara começava a falar. Aí quando eu pegava, ele estava falando. E eu tinha uma ideia, ele falou uma coisa importante. E a ideia eu anotava onde? Então eu anotava, ele está falando isso, isso e isso. Depois ele falou isso, isso e isso. É como se eu estivesse anotando como ela está fazendo ali. Como se estivesse, né? Anotando. Só que eu ia anotando dentro do chat. Aí eu perguntava, escreva um texto sobre isso que ele falou. E aí mais na frente o cara botava um slide. Aí o que eu fazia? Foto do slide. Aonde? No chat GPT. Explica esse slide. Aí o cara o chat GPT extraía tudo e explicava. Ou seja, eu estou com todas as palestras ali. Cada palestra que eu assistia é um chat. Está tudo organizado lá. E o chat ele complementou. Se eu quiser, eu peço assim, chat, faça um resumo da palestra, fulano e tal. Eu vou ter o resumo que o palestrante vai... Que ele vai organizar tudo assim. Aí o que é que eu fiz, por exemplo, esse curso aqui, né? Ó, essa aula aqui é uma das aulas do curso do Bruno. Tá? Ele, ó, essa aula é ICP. ICP é o quê? É o perfil do consumidor ideal, é a persona, que eu ensinei a vocês. A persona. Aí aqui eu não vou entrar no mérito, porque eu já falei sobre o perfil do ideal para vocês, né? Mas o que é que eu vou fazer assim, ó? Aí veja, isso aqui não é no curso do Bruno, nem tem o documento. Eu fui anotando as coisas que ele falava, fui tirando print do curso e fui montando esse documento. O Bruno não tem esse documento, eu tenho. Que é o resumo da aula. Ó, o resumo da aula está aqui. Os conceitos, tudo que ele foi dando, eu fui colocando aqui. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora, até porque a gente falou de mercado, né? Eu vou mostrar para vocês, tipo, isso aqui, ó. Estratégia e planejamento do lançamento, visão geral da aula. Não é bem isso aqui ainda que eu quero. Deixa eu... Foram todas as aulas que eu fui assistindo. 5. Ó, Business Model Canvas.
Aqui, ó. Business Model Canvas e análise SWOT. Ele montou como essa análise SWOT? Com o ChatGPT, montou o Business Model Canvas exatamente como eu montei com vocês, de um negócio específico, ó. Força, fraqueza do análise SWOT, conclusão. O que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Acho que é na aula, é exatamente isso aqui. É isso aqui. Ó, idealização e validação, tá? Ó, princípio fundamental: pessoas compram soluções para dores, tá? Veja, isso é uma coisa também que eu aprendi lá no curso dele. É assim: ninguém está preocupado, ninguém quer saber do seu produto ou serviço. Tem gente que fica o tempo todo falando do produto. O que vende não é o seu produto. O que é que vende? O benefício que ele gera. É o benefício que o produto gera. Então, o que é que você tem que fazer propaganda e divulgação? O benefício. Tipo assim, tem gente que faz assim. Vamos supor que eu fosse vender um curso na internet. Compre o meu curso de inovação e empreendedorismo. O meu curso é muito bom. O que é que vem? Qual é o benefício que eu vou ter depois que eu fizer o seu curso? Aí eu vou dizer assim, você vai aprender. Veja, o que eu tenho que dizer? Como é que eu tenho que fazer a divulgação? Monte, saia da ideia, a apresentação do seu negócio, a implantação do seu negócio em tantas áreas. Monte o seu plano de negócio. Veja, o plano de negócio você monta com qualquer pessoa, com qualquer ferramenta. Mas eu estou vendo, é o que o cara precisa. O cara precisa de um plano de negócio para ele implementar. Qual é o benefício? Implementar o plano de negócio rápido. Imagina, não, pessoal, meu curso, gente, não é o curso. Vou comprar essa garrafa, a gente já sabe o que é essa garrafa que faz, qual é o benefício que ela gera. Qual é o benefício da garrafa? Não adianta ficar, pessoal, comprem essa garrafa. Não é garrafa, é o quê? Armazenar água, deixar gelado. Água na temperatura que eu quiser, o tempo todo. O máximo de tempo possível, esse é o benefício. Não importa, às vezes não importaria se é esse produto, porque o produto é produto. O benefício do produto é água quente ou gelada o tempo todo. É isso que você compra. Aí, claro, um detalhe, o produto, a marca, não sei o que, isso pesa. Mas tem que focar um pouco nisso, né? Na hora da divulgação, ó, ele botou aqui, ó, pessoas não compram produtos, pessoas não compram serviços, pessoas compram solução para dores. Tá? Então, vou passar aqui. É uma definição bem interessante que eu preciso dar para vocês, também não está aqui. É bom que vocês estão vendo aqui, foi tudo que o curso que eu fiz esse curso agora, no final da semana. É engraçado que eu não estou... pesquisa de mercado, eu acho que talvez seja aqui. Não. É engraçado. Vou fazer o seguinte, defina, já que eu não encontrei aqui, eu vou lá para o chat e vou fazer o seguinte, ó. Tem uma coisa que ele falou aqui, ó, eu vou conversar com você sobre tamanho do mercado, tá? Ó. Vou perguntar assim, o que é TAM? O que é TAM?
TAM significa mercado total endereçável. Pronto, ele botou o que eu queria que ele botasse. Ó, é assim. A gente precisa, quando a gente vai montar um negócio, né, vai pensar no empreendimento, a gente tem que fazer o seguinte. O TAM é tudo. Tipo, todo o mercado existente, que é aqueles 700 milhões de reais que vão ser investidos em saneamento. O TAM, né, não é o que você... É um número que é uma referência para você, né? E para o investidor. Porque o investidor diz assim, rapaz, está sendo investido... Esse mercado... O mercado é isso tudo. Se o mercado é isso tudo e eu ajudar o Emerson, vou crescer junto com ele. Né? Vamos começar pequeno, mas tem esse mercado todo. Aí o que é o SAM? Ó, SAM é a parcela do TAM que a empresa realmente pode atender com seu modelo de negócio atual, considerando limitações geográficas, regulatórias e outras restrições. Tá? Então, o que é esse SAM? Você definir o seu MVP, o seu mínimo produto viável. Então, com aquele mínimo produto viável, ele pode atender a quem? Pode atender a todas as empresas? Às vezes não. Por quê? Porque só a empresa de determinado porte. Entendeu? Então, o seu produto viável consegue... esse é o mercado possível. É como se fosse o sonho. Esse aqui é o quê? É a parcela do TAM que a empresa realmente pode atender com o seu modelo de negócio atual, considerando limitações geográficas, regulatórias e outras restrições quaisquer. Aí o SAM já é menor do que o TAM. E você pode quantificar esses números. Ele quantifica. SOM. O som, né? A parcela do SAM que você realisticamente pode conquistar no curto e médio prazo, considerando sua capacidade operacional, concorrência e outros fatores limitantes. É como se fosse o mercado global, atingível, né? Que realmente pode ser atingido num prazo até um pouco maior, não é para agora, mas no curto, médio prazo, que você define o que é isso aqui. É parcela do SAM que eu posso obter, real. Certo? Então, qual é esse tamanho? Qual é esse tamanho? Aqui são 3 números. X, Y, Z. Você, com esses 3 números, você consegue fazer um planejamento, uma previsão. Né? É o que ele acabou usando aqui. Tá? Como eu estou nesse chat, eu vou perguntar, no caso desta empresa, qual o TAM, o SAM e o SOM que você adotou estou sem interrogação aqui. Justifique. Estou pedindo para justificar aquele número maluco que ele colocou lá. Tá? Valor estimado: 3,9 bilhões anuais investidos. Justificativa: o mercado brasileiro possui aproximadamente 3 mil prestadores de serviço de saneamento. Eu não sei se isso é verdade, né? Você pode pesquisar. Validar esse número. 2.721 administrações diretas municipais. Eu imagino que ligado ao saneamento. Né? 465 autarquias, 29 sociedades de economia mista,
6 empresas públicas, 120 empresas privadas, 6 organizações sociais. Considerando uma assinatura média anual de 100 mil, veja, já estipulou preços, coisas, 8 mil por mês, multiplicado por 3.477 potenciais clientes, chegamos a esse tanto. Valor estimado, justificativa. Nem todos os prestadores de serviço têm porte e maturidade digital ao processo de gestão de projeto que justifica a adoção da plataforma. O mercado endereçável seria composto por... Vejam, ele abateu alguma coisa dali de cima. Aí botou aqui um valor. Aí somou, né? Aí aqui, valor estimado, justificativa. Considerando barreira de entrada, ciclo de venda longo, especialmente no setor público, e concorrência existente, uma estimativa realista seria de penetração de 10-15% dos anos, 5 primeiros anos de operação. Projeção de clientes. 1, 2, 3. Com um ticket médio de 100 mil assinaturas, atingirá a receita recorrente. Veja que conta. É uma conta muito mais fácil do que uma integral dupla, que vocês aprendem. Certo? Essa conta do empreendedorismo, você não pode não fazer. A grande questão, veja, eu tenho muitos colegas de turma, inclusive, que viraram dono de construtora. Nunca tiveram uma aula dessa, também. Eu era do mundo. Uma parte deles teve problema de quê? Gestão. Abriu a empresa sem fazer conta. Ou deu um passo a mais. Porque não fez a conta. O mercado é esse mesmo. Aí o que a pessoa faz? É muito comum. Muito comum. Tipo assim, veja, minha esposa tem uma loja de frutos. Eu faço essas perguntas todas. Aí, antes de ela abrir a loja, eu fui ver uma franquia. Aí você tem que negociar. Eu fui o cara vender a franquia de uma loja. Aí, eu fiz uma parte dessas perguntas eu procurei saber, tipo assim, vamos supor, você vai botar uma dica, né? Você vai colocar uma franquia, uma loja no shopping. Coincidentemente, um cara que é ligado ao shopping Maceió mora lá no meu prédio. Aí eu chamei ele. Aí qual foi a pergunta? Quantas pessoas passam por dia no shopping? Em tese, vamos supor, vou botar uma loja lá. Em tese, quantas pessoas passam por dia? Segunda, terça, quarta. Ele tem um número de pessoas que entram todo dia. Lá. De todo mundo que entra, quantos vão passar na porta? Dos que vão passar na porta, quantos vão entrar? Dos que vão entrar, quantos vão comprar? Bolei aqui no meio dessa. Não é isso? Essa conta dá para fazer. Aí o que a pessoa faz? Vou abrir uma loja no shopping. Não, mas quanto é o aluguel? Não, vai dar certo. Quanto é o aluguel? Quanto é que vai pagar de, sei lá, condomínio? Quanto é que vai ser o pessoal? Quanto é que vai ser tudo? Quanto é que vai ser tudo na planilha? Na planilha. O qual a pessoa não faz. Vai entrar quantas pessoas? Dá para fazer essa conta. Vai entrar quantas pessoas? Sei lá, de todo mundo que entra, vamos supor, cada 10 que entra, quantos vão comprar? Sei lá, 3. Qual é o ticket médio da compra? O ticket médio, ele falou o ticket médio. Todo restaurante, todo lanchonete faz conta com o ticket médio. Por quê? Vai chegar no restaurante, um cara que vai chegar lá, pedir entrada, jantar, sobremesa, vai beber a noite toda e vai gastar
dormiu numa conta. Vai chegar um cara lá que vai pedir um suco e uma entrada e vai embora. Como é que você vai fazer a conta do dia a dia? Ticket médio. Qual é o ticket médio? É um aproximado aí de quantas pessoas, quanto cada mesa paga, quanto cada pessoa vai pagar. Então, numa loja que tem muitos produtos, você tem que fazer uma conta assim, desse tipo de médio para poder fazer essas contas todas, as planilhas, e saber se é viável ou não o negócio. Tá? Então, aqui, deixa eu pegar aqui o plano de negócio, né? Ó, o plano de negócio. Todo plano de negócio tem um sumário executivo, tem exatamente isso aqui. Análise de mercado, problema identificado, tamanho de mercado, oportunidade de negócio, solução proposta, enfim, os outros, eu estou vendo aqui conceitos que eu ainda não falei para você. Aquisição de cliente, tá? Tem no empreendedorismo, tem muitos indicadores, muitos números. Por exemplo, tem um indicador que ele falou aí, chamado CAC. É um indicador muito importante. CAC. O que é o CAC? Custo de aquisição do cliente. Custo de aquisição do cliente. Outro indicador de empreendedorismo também é importante é o LTV. O que é o CAC? O CAC é quanto eu gasto, qual é o custo para eu adquirir um cliente. Essa conta em algumas situações dá para fazer. Que é tipo, quanto eu gasto de marketing ou de marketing digital para ter uma conversão lá no meu produto de 100. Qual é esse custo de aquisição? Você faz a conta e aí você calcula o custo de aquisição. Aí tem o custo de aquisição, aí tem o custo de aquisição, que é uma coisa um pouquinho diferente, que é o LTV. O LTV é o que? É o Long Time Value. Quanto tempo aquele cara passa seu cliente? Antes do funil também. O funil já é outra coisa, eu vou falar disso também depois de mais. É engraçado, foi bom você ter falado antes, esse assunto é importante. Aqui é o LTV, quanto tempo o cara passa seu cliente. Tem lojas que não faz sentido, mas tem, tipo assim, até uma concessionária faz sentido. O cara comprou o primeiro carro de uma marca. Gostou. De repente o cara passou a vida toda na mesma marca. É quanto tempo ele passa sendo cliente. Sendo cliente. Sim. Não é o funil. Entendi. Passa a ser cliente. Não. Quanto tempo ele passa sendo cliente? Ele comprou, por exemplo, na sua plataforma, a empresa comprou e quanto tempo ela ficou pagando essa assinatura? É o LTV. Então, e tem muitas empresas que tem o produto que vende, depois que a pessoa conclui aquilo, ela oferece outro, depois oferece outro, depois oferece outro. O objetivo disso é aumentar o LTV, é aumentar o tempo que o cara passa cliente seu. Porque você gasta menos para manter o cliente do que para conquistar um novo. Então, em geral, é bom você deve aplicar uma estratégia de, se o CAC for muito alto, você pode apostar no que é que eu faço para manter. As pessoas não se preocupam muito em manter, às vezes. Para um cliente, por exemplo, tem um ditado que é o passarinho na mão, é melhor do que dois voando. Um cliente é um cliente. Então, muitas vezes tem gente que se chateia porque a pessoa é cliente há muito tempo no negócio e está maltratado. Pô, o cliente há tanto tempo aqui. Essa pessoa tem que ter cuidado porque esse cliente. Vamos até fazer essa questão aqui. Além do CAC e do LTV, quais são os outros indicadores
importantes para um negócio. Explique cada um deles. Você que está lá na administração, não tem os OKR, KPI, essas coisas, aqui são indicadores. Indicador métrico, não tem aula de indicador métrico. Isso aqui é indicador e métrico que você pode usar para um negócio. Ó, alguns aqui eu nem sabia. Ó. Além do CAC e LTV, Lifetime Value, valor do ciclo de vida do cliente, existem outros indicadores importantes para avaliar o desempenho e saúde do negócio, especialmente para startups e empresas SaaS. Ó, o MRR, Receita Mensal Recorrente Proveniente de Assinatura. O ARR, Receita Anual Recorrente, que é a mensal vezes 12. O Burn Rate, taxa de queima de caixa, ou seja, quanto dinheiro a empresa gasta mensalmente. Divide-se em Gross GBR, total de despesas mensais, e NBR, total de despesas menos receitas. Runaway, tempo restante antes que o dinheiro acabe, calculado como caixa disponível dividido por Net Burn Rate. E aí vai. Aí são indicadores de crescimento, enfim, NPS, Net Promoter Score. Então são outros indicadores que você pode usar no seu negócio. Você não vai usar todos, mas alguns você tem que usar. Um indicador, um dos melhores indicadores para negócio é esse aqui. Eu já expliquei para você, foi o NPS? Aqui na aula? Não? Veja, o NPS, eu já usei o NPS da minha aula aqui. Quando terminava a aula, eu perguntava, entra aí e preencha. Aí, o que é o NPS? É o Net Promoter Score. Quando terminava a aula, terminava o curso, eu vou ver se eu faço do curso. Aí, a pergunta do Net Promoter Score é o quê? De 0 a 10, qual é a chance de você indicar esse produto para outra pessoa? Esse indicador é matador. Certo? Porque esse indicador mostra que se o cara botar lá 10, ele não só gostou, como ele vai avisar para todo mundo, é o boca a boca. Ele vai sair avisando para todo mundo. Ele vai dizer lá mesmo no restaurante, eu estou aqui no lugar, por quê? Porque ele está lá. E aí, se o cara dá 10 no Net Promoter Score, esse cara virou quase um vendedor. Assim. Aí tem um cara que deu 5, certo? Então você está medindo um dado só, uma pergunta só, o cara marca na hora. Não tem um questionário, um formulário de 10 perguntas. Aí eu fiz isso, funcionou na aula. Aí os alunos pegavam, marcava lá. Aí teve aluno que perguntou, então deixa a gente abre um comentário embaixo para a gente explicar o que a gente não indicava aquela aula, indicava outra. Eu abri o comentário, mas quando você abre o comentário e você bota no negócio, já é uma coisa a mais para o cara preencher. Aí eu tenho que pensar nisso. Se você, um formulário com 3 perguntas, a pessoa não responde. Uma caixinha, a pessoa responde. Não é não? Imagina, você no restaurante quer ir para cá. Aí você chega lá com um papelzinho, se tiver um papelzinho, ou um QR Code, que é só uma pergunta, você faz lá e marca. Aí escrever, me dê o número do seu telefone, a número da mãe, não. Você não responde. Essas estratégias são muito importantes, porque aí você adquire isso aqui, né? Então, ó, tem o NPS é assim. Isso funciona muito em rede social também. Os promotores, quem dá 9 e 10, são leais e entusiastas. Vai sair avisando. Quem dá 7 e 8 são satisfeitos, mas eles vão sair, a chance de ele sair avisando é bem menor. Tá, foi bom. Então, já baixa aqui. De 0 a 6, que é o que chama de detrator. Sempre tem. Ninguém é unanimidade. Você pode ter o melhor negócio do mundo. Vai chegar uma pessoa lá que vai botar um 0, 2, 0, por vários motivos. Não vai gostar, quer sacanear mesmo. Enfim, está de mal com a vida naquele dia. Não está jogando o jogo do contente, né? Aí a pessoa chega e vai, bota para lascar lá. Isso é sempre assim, entendeu? Então você leva em consideração isso tudo, e aí quando você tem que o NPS de um negócio é muito alto, esse negócio é um negócio
que tem uma NPS alto, está aqui embaixo. Né? NPS alto, você vai, as pessoas vão promover você, vai chegar mais 3 clientes na semana seguinte, a pessoa vem de novo com mais 4, mais 5, mais 6, ou seja, o custo de aquisição do cliente foi baixo. Por quê? Porque o boca a boca. Professor, Oi. o meu chat indicou o NPS somente para uma fase de crescimento do... O quê? O chat indicou o NPS para a fase de crescimento do projeto. Para a fase inicial, ele indicou o CAC, justificando, né, obviamente, o LTV, taxa de conversão, ticket médio e payback. Foi esse sim que ele indicou como críticos para a fase inicial do projeto. Uma coisa que você precisa ver é o seguinte. Eu não acho que faça muito sentido. Ele pode estar dando uma sugestão para você. Esses indicadores que ele indicou são indicadores assim mais até econômicos, de payback, quanto tempo você vai... Avaliação econômica de projeto, a disciplina que eu dava antes disso quanto tempo você vai levar para ter o retorno sobre o seu investimento. Então, tipo, não tem nada, assim, eles não estão dissociados, não é um ou outro. É importante todo negócio você ter o payback. Você tá, quanto vou investir, qual é o payback, certo? Mas são coisas que, isso mede coisas diferentes. Porque esse aqui mede o quê? A satisfação do cliente. Então, se o negócio está começando ou ele é grande demais, não importa. É tão importante quanto. Entendeu? Me diga os outros aí, só para eu me peguei no payback nos outros. Me diga os outros. Ele falou aqui outros como ROI, churn, eu acho. ROI é retorno sobre o investimento. NPS e MRR tornam-se mais importantes na fase de crescimento e consolidação. Ele pode... Vamos fazer assim, foi uma boa pergunta. Deixa eu fazer assim, para perguntar aqui para ele assim. Eu vou até perguntar no negócio do... Porque assim, para cada tipo de negócio, pode ser que seja diferente também. Tá? Mas eu vou perguntar assim. Considerando as etapas de crescimento do negócio, quais são os indicadores mais importantes em cada etapa? Ele botou aqui. Essas respostas são muito aleatórias. Taxa de conversão de entrevista. Nunca tinha visto isso. Percentual de potenciais clientes entrevistados que confirmam o teu problema que você propõe resolver. Isso é importante, mas isso aqui é na fase de... antes do problema, na modelagem do problema. Eu vou fazer uma pesquisa antes, eu vou testar antes, entendeu? Então, isso é muito importante, na verdade. Disposição para pagar. Veja que isso é pré o negócio existir. Quantos potenciais clientes demonstram real intenção de pagamento? Custo do MVP, investimento necessário para criar o MVP, o mínimo produto viável. Tempo até o primeiro cliente. NPS inicial, feedback dos primeiros usuários, mesmo em versão beta. Tá? Só faz sentido ter o NPS se tiver algum cliente. Se tiver na fase de prototipação, essas coisas, não tem cliente. Então, o que é importante, o que fica de recado daqui assim, em todas as etapas, crie indicadores, crie métricas para você medir o que vai vir por aí. Faça conta. Fiz parte da empresa aqui da Jack e a gente usava muito NPS para decidir no trimestre para onde é que ia nossos investimentos, nossos esforços. Principalmente se tivesse uma situação ruim, que precisasse em questão de cancelamento, né? E aí a gente usava os nossos NPS anteriores, a base que tinha, para metrificar o que é que a gente tem que vai ter o menor custo. Aí era esse tipo de projeto. Aí a gente já não precisava ter um investimento tão grande. Mas assim, o que é que a gente tem um retorno bom e que vai gerar auxiliar a nossa meta. Aí, geralmente porque, um exemplo, né?
projetos de regularização e descapeio saía muito e tinha um baixo CAC, né? Porque as pessoas iam divulgando, tinha professoria, etc. Mas projetos arquitetônicos tinham um retorno muito bom. Mas assim, variava muito o NPS, né? Mas aí ajudava a gente a definir como é que ia ser o nosso marco, como é que ia ser direcionar os nossos investimentos. Tudo em negócio é dado, número. A gente está na era dos dados. Então, estudar isso aí que vocês estavam fazendo na EGEC é o quê? Análise de dados para tomar decisão. É tomar decisão com base em alguma coisa, não na intuição. Deixa de ser uma definição de palavra, por enquanto. É o quê? É fazer conta, dar, não dar. Negócio é negócio. A pessoa, às vezes, eu já vi muitos casos, né? Normalmente, até na aula que eu fiz de empreendedorismo agora, ele disse o seguinte: normalmente a gente tem uma ideia de um negócio para um problema que é seu. Você tem um problema. O problema que é seu não é que ele não seja importante. Ele é importante, pode ser que mais gente tenha, mas pode ser. Pode ser que não tenha. Então, essa avaliação, esse tipo de indicador aqui, ó, fase de validação do produto e mercado, retenção de usuários, o percentual de clientes que continuam usando o produto após 30, 60, 90 dias, taxa de adoção de funcionalidades. Então tem muito dado aqui. Fase de crescimento inicial, ó, botou alguns aqui. Uma coisa que é importante nessa questão de indicador é ver que tem uma pancada. O que acontece? Isso eu já tenho alguma experiência em gestão, né? Quando a gente fez o primeiro planejamento lá da Secretaria de Ciência e Tecnologia, eu tinha uma consultoria de gestão que fez o meu planejamento estratégico inteiro, que definiu, chegou na hora de definir os indicadores. A consultoria veio com um número de indicador que eu tinha que medir na secretaria. Eu dizia, gente, se meu time for medir isso aí, a gente não vai executar nada, porque eu não tenho muito para medir. Porque assim, medir é trabalho. Alguém tem que fazer o trabalho de medir. Aí, é mais importante você ter uma equipe de venda ou uma equipe de medir a venda? De venda. Às vezes não precisa nem medir. Porque a venda é vender, gente. É vender. Aí o que acontece? Eu estou colocando isso, exagerando aqui na explicação, porque você quando tem um negócio pequeno, você normalmente tem pouca gente. Aí às vezes você é a CEO, a dona, a produção, tudo é você. Aí o que é que você faz? Um indicador, 2 indicadores, assim, sabe aquele indicador que é fácil de medir? Como é que você vai medir? Um indicador muito complicado de você vai medir como? É por isso que o NPS tem um valor gigantesco. Porque o NPS é o quê? Uma pergunta. Qualquer pessoa vai chegar lá e vai responder. Qualquer outro indicador que... peraí, vou pegar um outro exemplo. O cliente comprou o primeiro produto na data tal. Vamos calcular o lifetime value do cara. Bicho, vê a dificuldade que é você marcar o dia que o cara comprou e quanto tempo ele passou no trabalho. Eu tenho alguma coisa de acompanhamento para saber se ele comprou. Entendeu? Então tem indicador que é tão difícil de medir para depender do negócio que você não vai medir. O custo de medir vai sair mais caro do que qualquer outra coisa. Então, eu fazia isso, tipo assim, pegar um exemplo que tem a ver, mas tem alguma relação. Eu sempre trabalhei com algoritmos, né, com processamento paralelo do computador. E o que acontece? Você tem uma simulação computacional que vai levar 8 horas de computador. Aí, quando a gente vai paralelizar, vai botar a simulação em 8 computadores, para não fazer só em uma. Para você dividir, para você otimizar, você tem que fazer um critério de como você vai dividir. Se o critério de otimização gastar 10 horas, não está fazendo nada. Ou mesmo se a comunicação, porque tem um tempo de comunicação, latência, se você tem um computador, normalmente é assim, você tem um problema gigante que vai levar 10 horas de computação
E você vai claro, quando leva 10, assim, vai levar 10 horas, quando você vai mandar distribuir para 10, deve dar uma economia, mas tem um número, não adianta mandar para muitos mais, porque vai ter um tempo de comunicação que vai aumentar. Então tem um número ótimo que você deve mandar. Então o que acontece? Você, na hora de otimizar, você tem que avaliar o custo da conta que eu vou ter que fazer para otimizar. É a mesma coisa de indicador, né? O indicador são os números que valem aqui, é importante nessa fase de pré, veja, nessa fase inicial, plano de negócio, investimento, eu vou botar o meu dinheiro mesmo, vou botar. Então, o cara só vai botar, veja, qualquer pessoa só bota dinheiro em qualquer negócio se ele tiver uma tabelinha dessa aqui, para a gente já ir caminhando aqui para o final, né? Ó, essa tabelinha que ele montou aqui, ó. Cadê? Onde está aqui? Aqui foi a planilha. Eu acho que está aqui, né? Ó, uma tabelinha dessa aqui. Isso aqui. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 5. Número de clientes. Essa tabela está muito simplificada, tá? Aí, e projeção financeira. Como é que você faz projeção financeira? Tem toda vez que a gente vai fazer uma análise de cenário é assim. Vamos supor. Primeiro ano. Se tudo der certo, o Emerson vai vender quantas assinaturas? Vai estar lá. Se tudo der certo, eu vou vender para 10 mil assinaturas. Se tudo der errado, eu vou vender para quantos? Se tudo der errado, eu vou vender para um, que eu já tenho lá. Vai ficar essa aqui completa. Aí o que é que você faz normalmente para fazer análise de cenário? Se tudo der certo, 10 no primeiro ano. Se tudo der muito errado, 1 ou 0. Se for um cenário moderado, conservador, vai ficar quanto? 10 é muito, 10 é o otimista, 0 é o pessimista. Eu vou conseguir vender pelo menos 4, conservador. Aí você faz isso toda vez que você vai montar uma planilha dessa, você faz análise de cenário, que é o quê? Olha, aqui no cenário conservador, tipo, se tudo der errado, a projeção é essa. O outro cenário é o quê? Se der um cenário intermediário, outra tabelinha dessa. E se tudo der muito certo, você mostra a terceira tabelinha. Entendeu? Para o cara ter a noção de que você sabe fazer o plano de negócio, você sabe, você montou a ideia, você modelou, você fez o plano, entendeu? Veja, qualquer pessoa que for, vocês forem falar sobre projeto de investimento, qualquer coisa, se você mostrar isso aqui para a pessoa vai dizer assim, rapaz, o Bruno sabe o que está fazendo. Agora você chegar para o cara assim, rapaz, montar uma empresa, o cara não tem nem conversar com você, não vai saber. Agora, se você mostra que você sabe o caminho, entendeu? Então a minha ideia com vocês aqui na disciplina é mostrar o caminho. Não é que você sai daqui com um negócio, não. É esse passo a passo todo, que basicamente é isso, entendeu? Eu vou colocar assim, vou pedir para ele fazer, vou fazer assim, fale-me sobre análise de cenários e construa as projeções financeiras para 3 cenários. Tem um cenário que ele chamou de base, otimista e pessimista, conservador. Olha o que ele está fazendo aqui do lado. Principais cenários. Ele até melhorou um pouquinho a planilha. Como eu perguntei sobre métricas, essas coisas, ele já inseriu as métricas aqui no... Olha aí, projeção financeira, plataforma SAIS, análise de cenário. 5 anos, principais premissas para o cenário. Aí variável, alguns indicadores,
cenário pessimista, cenário base, cenário otimista. Clientes e receita, custo e resultado, fez tudo já aqui. Ó. Métrica-chave, cenário base, cenário otimista, comparativo de KPIs entre os cenários, análise de sensibilidade, que aí é uma coisa que eu vejo lá em avaliação econômica de projeto. Ok, mas construa a tabela de projeção financeira para o pitch para cada um dos cenários. Ele detalhou mais aqui. Ele detalhou mais. Ele está indo, cada vez mais ele está detalhando. Você pegar esse documento aqui, você é mais do que uma aula. Vai entender tudo. Eu vou salvar de novo o documento aqui. Salvar o PDF. Vou botar em outra versão. Eu vou mandar para você, viu? Isso aqui. Vou mandar para... Ele fazendo duas coisas diferentes, tanto aqui a apresentação, um texto, e ali ele dá a explicação do outro lado, né? Não, aqui é o pitch, né? O documento... Então, para baixo ele está dando a explicação, né? Porque essa parte que vai detalhar assim não está indo. Gere um documento final sobre o projeto do aluno e todo o conteúdo ensinado nesta aula. Encerrar a aula. Porque aí não é mais, aí é tudo que eu dei. Sumário executivo, ó, ele está gerando seu projeto primeiro. Rapaz, diga aí se tem condição. Olha o que eu fiz na aula, só numa aula. Acho que eu levava um mês para dar esse conteúdo que eu dei hoje aqui. Veja, a gente fez tudo a partir somente das duas planilhas. E as perguntas que ele foi fazendo. Anexos. Ó, conteúdo da disciplina. Conteúdo da disciplina aplicado. Aí eu vou até finalizar aqui com uma graça que eu vou fazer. Eu fiz isso na disciplina de avaliação econômica de projeto. Vou pegar isso aqui. Seu lápis, né? É. Eu fiz... Não, terminei aqui. Eu percebi isso hoje. Foi. Qual é o lápis? É um bom esse. Esse preto. Esse. Pronto. Valeu demais, lápis. Valeu. Vamos lá. Ó o que eu vou fazer agora aqui, ó. Ele síntese do conteúdo da disciplina. Vou salvar isso aqui, ó. Aqui vai tudo, tá? Eu vou mandar para você e vou mandar para todo mundo, tá? Daqui da turma, para eles, porque não vai fazer sentido para eles, para você vai, aí você... todo mundo que está vendo essa aula vai ter que fazer esse mesmo trabalho para o projeto, e isso aqui é praticamente a entrega final. No caso do Emerson, ele vai trazer para a realidade. Você vai olhar isso aqui e vai trazer para a realidade, que é aqueles valores, não é aquilo. Então você vai tentar usar a mesma técnica aqui, só que trazendo para valores mais compatíveis. Não, meu negócio é menor, o mercado é menor, não é aquele, entendeu? Você vai fazer ajuste aqui em cima e me entregar um projeto final factível. Certo? É só isso que você vai ter que fazer. Por isso que eu falei que quem não fez, o trabalho final basicamente é isso, tá? É montar isso aqui. O que é que eu vou fazer agora para a gente encerrar aqui? Ó? Só para vocês verem o poder aqui da internet, né? Da IA. Ó, aqui está todo o conteúdo. Tá? Este
foi todo conteúdo dado no curso de empreendedorismo e inovação. Gere um e-book com todo o conteúdo. Veja, ele vai gerar aqui, ele só está sabendo os temas que eu dei, o título da aula. Se eu desse o texto de cada aula, ele ia gerar muito mais preciso, né? Mas ele vai gerar aqui tirando da cabeça dele, né? Do processo. Mas veja, ele vai botar tudo aqui. Tá? Ó. É quase o documento vivo que eu fui fazendo. Eu fui fazendo em cada aula, botava no ChatGPT e criava o documento vivo, né? Para criar aquele documento vivo todo. Mas eu posso no final, olha isso aqui, se tem condição. Você considerou isso aí melhor do que eu? Rapaz, para algumas coisas assim. Porque assim eles vão melhorando, né? Esse aqui eu gostei muito para texto, escrever, entendeu? O texto fica muito bom. Mas assim, não deve se pegar nisso não, deve, tipo de empreendedorismo. Processo empreendedor, ele vai trazer coisas que eu não dei, mas a maior parte das coisas eu dei. Empreendedorismo no Brasil, vou usar isso, até para o próximo curso. Processo de inovação e modelagem, é incrível, é incrível. Deixa eu terminar aqui. Liderança para inovação, descoberta de ação e modelagem. O importante, hoje em dia, é a pessoa ter noção do conteúdo, saber o que é que precisa aprender, entendeu? Da modelagem, a validação, a MVP, essa parte, aplicação prática com a inteligência artificial, aí isso aqui eu não fiz. IA descoberta, porque eu usei IA, né? Ali eu acho que deve ter percebido, acho que tem umas aulas que eu usando IA. Vai ter mais ideia para mim aqui. Já tem um estudo científico, cara, que eu vi no. Vou pedir para ele continuar para terminar. Ó. Continue. Os caras, eu vi, tem um paper, o cara publicou agora, eu vi no Instagram, que um conjunto de pesquisadores fizeram uma análise e chegaram à conclusão que as principais ideias implementadas, eu não sei se foi numa área específica ou foi geral, que as principais ideias que foram implementadas no último ano vieram da IA, vieram dos humanos. Tipo assim, a gente pergunta, olha, me dá uma ideia para isso, aí ele vai dar a ideia e você implementa. A ideia não veio sua. As ideias estão vindo de coisas que estão acontecendo na vida dele. Cara, está demais o documento aqui. Está demais o documento. Eu acho que ele é mais para esse tipo de coisa mais do que o ChatGPT. Eu comecei a usar sábado esse. Sexta passada. A formatação, eu acho que ele é mais organizadinho, sabe? Rapaz, incrível. Só a partir do título das aulas. Fundamentos de câmara de captação de recursos, até o câmara de captação de recursos, você não sabe nem o que é, ele inventou isso aí. Porque aquele câmara é criação mínima. Não sei que ele já tenha pego a informação da rede também. Meu Deus, eu ficava mais hoje não. O benefício do câmbio de captação de recursos. Aí ele está mentindo, porque ele não conhece ele. Ó, o câmbio aqui, o mapa da empatia.
Incrível. Olha aí, para você ter o lance dos arquétipos. Eu nem falei do mapa do marketing, a última aula, semana que vem eu falo do fundo de marketing. Vou continuar aqui. Vou liberar esse documento aí para todo mundo. Caraca, ainda está no módulo 4. São quantos? Você já está em quantos? Ah, está na metade ainda. No capítulo 11. Está na metade do curso. Estão lá, estão liberados aí. A minha professora. Quando terminar aqui eu mando vocês. Valeu, até segunda. Até. Fui. Mas eu sabia que era bem ruim, mas eu não sabia que era isso. Depois eu sei por que. Oi? Então, encerrando aqui essa aula, praticamente é um encerramento do curso Inovação e Empreendedorismo. A gente vai ter mais uma aula na semana que vem, que vai ser a aula que eu vou falar sobre marketing para a gente encerrar, tá certo? Então, o trabalho que você vai fazer, né? Basicamente, eu vou colocar esse trabalho lá no SIGA, tá certo? E cada um de vocês vai ter que repetir esse processo que a gente fez aqui hoje, melhorando e colocando na realidade, né, os valores, o seu negócio, para me entregar no final o plano de negócio. Tá? Evidentemente que as etapas todas de modelagem, o Canvas de captação de recurso, o Canvas de proposta de valor, o Canvas de modelo de negócio, tudo eu quero também no Miro, né? Ou pelo menos em alguma ferramenta visual, que aí vocês entregam esse plano com tudo isso. E assim a gente conclui a disciplina de empreendedorismo e inovação. Então, somente mais uma aula, eu vou ajustar isso no SIGA, no sistema acadêmico. Mais uma aula, vocês vão ficar com prazo, né? Provavelmente eu vou dar esse prazo até o dia 19 para entregar o trabalho final. Tá? Já é o prazo do dia 19 e a gente vai fazer mais uma prova, provavelmente no dia 19 também, já estou definindo isso com vocês aqui. O curso ficará encerrado, tá? Temos a nossa última aula, então, na próxima segunda. Até lá, e na próxima segunda a gente encerra e vocês tocam o trabalho. A gente se encontra de novo no dia 19, né? Depois da aula, só no dia 19, na aplicação da prova, para a gente encerrar por aqui. Tá bom? Um abraço e até lá, até a próxima segunda-feira.